obrigado. Ciúmes, 2 sinais de alerta no seu relacionamento. Então, hoje nós vamos falar de estar com alguém e se sentir em paz, ou estar com alguém e se sentir péssimo, porque o ciúme é um negócio que maltrata, né, gente? Ciúme é um negócio que faz muito mal. E muitos relacionamentos, assim, com a expectativa da felicidade, de estar perto, de ser feliz, de estar harmonizado, se destroem por causa de ciúme. Eu não sei como você é, não sei se você é uma pessoa ciumenta, não sei se você é uma pessoa com esse tipo de desafio na sua vida ou se isso está light. O que eu sei é que o ciumento sofre. Há um sofrimento muito grande do ciumento. E sofre também aquele que, entre aspas, é a vítima do ciúme, né? Então, se você tem um marido que pega no seu pé porque ele é ciumento, você também sofre. E às vezes até relações, elas acabam, sabe, caindo para algum tipo de abuso, né? Por conta do ciúme. Né? Porque às vezes o ciumento ele é briguento, ele é mal educado e ele acaba abusando do parceiro porque ele está com raiva, porque ele está magoado, porque ele está triste, porque ele está um monte de coisa e aí ele descarrega, se dá o direito de descarregar em cima do outro. Então existem muitas situações, como eu sempre falo, cada caso é um caso, né? Cada situação é uma. Então hoje eu vou falar de relacionamentos felizes e como você superar o ciúme, como você lidar com o ciúme para você criar essa energia gostosa de estar com outra pessoa e não peso, e não sofrimento, e não mentira, porque às vezes por conta de um parceiro ciumento, eu já vi histórias da pessoa mentir para o parceiro coisas para não levantar o ciúme. O ciúme estraga, gente. O ciúme é um troço muito sério. E ele eu acho assim, né? Para mim, o ciúme é a ponta do iceberg. Sabe aquela coisa que está por cima, aquela coisinha branquinha ali aparecendo no mar, mas por baixo é uma monstruosidade de outros sentimentos que levam a pessoa a se sentir menos valorizada, menos bonita, menos querida, né? E aí aquilo realmente complica. Ou você é a vítima ou você é o algoz. Olha que situação que nós vamos começar a estudar aqui. A condição de vítima e a condição de algoz. Você já parou para pensar nisso, Fábio? Que em ciúme tem o vítima e tem o algoz? Eu vou ser sincero, para mim o ciúme é um negócio meio... Eu não conheço, eu nunca vivi isso, né? Assim, na nossa relação a gente nunca viveu isso. Então, eu acho que a gente teve uma coisa, eu e o Fábio, muito boa, né, da gente se encontrar, mas eu acho que tanto eu quanto o Fábio, nós já estávamos trabalhados nesse sentido, sabe? No sentido de quem nós somos e do que a gente queria para a vida. Tanto eu quanto ele. A gente estava bem trabalhado. Assim, eu acho que o Fábio já tinha feito vários trabalhos de autoconhecimento, já buscava meditação, já buscava terapias para ele, coisas que são boas para o crescimento. E eu, igualmente. Então, quando a gente se conheceu, apesar da gente ser bem jovem, né, eu acho que a gente já tinha uma maturidade em relação a isso e um autotrabalho. Porque, gente, como eu falo para vocês, e vou repetir, eu criei um método com Ho'oponopono. E nesse método, vamos dizer, o item 0 desse método é você olhar para você. Porque se você não olha para você, você não cura as coisas da sua vida. Isso é uma grande verdade, isso é fruto de observação em terapia, porque às vezes você quer curar o outro e na verdade é você que tem que se melhorar. Porque quando a gente está melhor, quando a gente está mais harmonizado, quando a gente está mais feliz com a gente, naturalmente as relações ficam leves. Um relacionamento feliz, ele é criado com uma pessoa que está mais feliz, mais em harmonia consigo mesma. Quando o marido, parceiro, namorado, alguém que está com você, tua parceira, enfim,
sente ciúme, muita gente fica feliz porque o outro está valorizando a sua presença. O outro está querendo você. E isso, vamos dizer, no começo da história, pode ser até gostoso, né? Você fala, nossa, a pessoa está se importando comigo, ele se importa, ele quer saber o que eu penso, quer saber onde eu fui, quer saber o que eu fiz. Parece legal, né? Parece carinho, cuidado, atenção, mas o próximo passo pode ser um barranco, pode ser essa pessoa ficar um stalker seu, né? O tempo todo no seu pé, o tempo inteiro te cobrando, o tempo inteiro te exigindo, nada é bom, e do ciúme vem a raiva, porque normalmente uma pessoa ciumenta, ela é raivosa. É quase que sempre assim. A pessoa é mal trabalhada nas emoções. O que é a raiva, gente? A raiva é um trabalho interno que não funcionou, que não deu. É uma chapa quente que você joga o ovo ali, faz fritou na hora, sabe assim? E aí depois pode dar muito ruim. Eu vou trazer alguns pontos de reflexão para você. Você que é o ciumento, você que é a vítima do ciúme, ou você que só está querendo ser feliz no relacionamento. Amor é a alegria, é o prazer de estar junto com o outro. Então, o amor, ele traz um sentimento de liberdade, de expressão, quando você confia na outra pessoa. E quando você perde a confiança, aí fica muito complicado, né? Porque em alguns momentos, as pessoas, quando perdem a confiança, falam aquela coisa do cristal, né, que quebrou. E algumas situações podem ou não ter alternativa de ficar junto ou não. Algumas pessoas, elas se perdem em sentimentos muito negativos nos relacionamentos. O ciúme é um desses sentimentos que podem destruir algo bom que existe entre duas pessoas. E eu quero explicar que nós temos, no mínimo, 2 tipos de ciúme. Um que procede, né, que faz sentido, mostra algo real, realmente onde há fumaça há fogo, sabe? Então você está sentindo ciúme, mas houve um olhar, houve um deslize, houve um traço da personalidade do outro que ligou o sinal de alerta em você. Então esse é o que faz sentido, é o que procede. Quer dizer, quase sempre são sinais, né? Sim. E aqui provavelmente não é a imaginação não é da pessoa. não. E é porque é difícil discernir também, né? Eu acho que não, Fábio. Eu acho que um ciúme que procede, a gente vê, a gente sente, é mais claro. Tá. Não está tão obscuro, não. Qual que é o outro tipo? Existe um outro tipo de sentimento relacionado com o ciúme, que é a incerteza. Então, é uma desconfiança que não necessariamente procede. Então, não aconteceu algo negativo, não aconteceu um deslize, não aconteceu nada, você só está desconfiado. E aí, isso aí pode ser real ou pode não ser real. Então, às vezes, tem gente que tem ciúme de coisas fantasiosas. Mas ambos os sinais são sinais de alerta de que a história não está boa e que as pessoas precisam se tratar, cuidar da relação e mudar o jeito que elas estão vivendo. Então, quando existe uma coisa de ciúme na sua vida, não adianta você dizer que ok, está tudo bem. Não está ok, não está tudo bem. Eu tenho que comunicar isso para você. Que sinais podem ser? Você teria exemplos de sinais? Uma coisa que te ocorra? Sinais que vamos dizer, de ciúme que faz um sentido, né? Sinais, sei lá, o seu marido todo dia chegar tarde na sua casa e não te dar satisfação. Né? Se você sabe, o Fábio, por exemplo, passou anos da vida dele trabalhando até 10 da noite, eu nunca senti ciúme. Eu sabia que ele estava trabalhando, eu sabia que ele estava lá no escritório, eu não ficava ligando para ele. E eu não tinha a menor preocupação, assim, tá com uma mulher, não sei o quê. Nenhuma. Né? Mas eu tinha uma confiança, uma conexão muito profunda com ele.
Agora, tem histórias que você sente, é uma coisa ruim que vem dentro de você. Então, se você sente algo ruim, se você sente ciúme, o próprio ciúme é um sinal, entendeu? Ah, entendi. O próprio ciúme, o próprio sentimento do ciúme, o próprio desconforto já é o sinal. Por isso que você falou que tanto o que procede como o que não procede, no fim, ambos são sinal de alerta, né? Exatamente. Porque ou a relação não está bacana, exatamente. Bom, você deve falar disso agora, imagino, né? Isso. Ou a relação não está bacana, ou a pessoa não está bacana. Exatamente. Então, se você tem esse mal-estar, se você é uma pessoa ciumenta, não se acomode com isso, tá? Não se... tá tudo bem, eu sou ciumenta. Não, gente, isso é problema. Isso é falta de autoestima, isso é insegurança, tá? Pessoas que são mais seguras, pessoas que se sentem fortes no relacionamento, que se sentem honradas, dificilmente elas sentem ciúmes. Você pode observar, olha a vida, olha as pessoas. Quando existe ciúme, também existem outras dores emocionais associadas, tá? Então eu estou falando isso dentro de um aspecto terapêutico, ok? Dentro de um processo, eu sou terapeuta, então não vou saber falar para você levianamente. Eu vou falar de coisas que eu trato e que eu tratei em consultório, que eu tratei em grupos e da parte espiritual. Então, se você tem um sentimento, raciocina comigo, vocês que estão aí. Se eu tenho um sentimento que faz muito mal, eu tenho ciúme, eu fico acabada, eu fico arrasada, eu fico triste, eu não sei se ele foi, se ele não foi, se vai me ligar, se não vai me ligar, temos problemas. Se tem razão ou não tem razão, se o assunto é real e teu marido, teu namorado, tua namorada está te traindo, está sacaneando com você ou não está importado com você, isso não é importante para você entender que você está mal. Você está mal, aquilo está te fazendo mal, o externo está te fazendo mal, está, mas você está mal dentro de você. Que se você estivesse melhor dentro de você, você tinha força para agir nessa situação de outra forma. O ciumento ou aquele que recebe o ciúme, né? Que tem o marido, a esposa, alguém ciumento na vida, ele tem que começar a se amar mais, a entrar na energia do auto-amor, porque aí a sua vida vai melhorar. Você vai ficar mais leve, você vai lidar melhor com esse desafio, você vai lidar melhor com essa situação. Então eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Com você começa. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, primeiro movimento com Ho'oponopono é você amar você se acalmar. Daí quando a gente se acalma, o processo mental, porque o ciúme, gente, ele chega a ser orgânico, ele é físico. Sabe, Fábio? Você nunca sentiu isso, né? Mas a pessoa que sente ciúme, pode perguntar pro pessoal, o que você sente quando você sente ciúme? Fisicamente. Você fica frio, o corpo fica frio, você fica com taquicardia, você fica com a boca seca, você fica tenso. Às vezes a pessoa fica tão tensa que ela chega a ficar com dor no corpo. Somatiza? Somatiza. Às vezes ela fica, sabe, o estômago, dá dor de estômago, dá dor de cabeça. A mão fica suada, gelada, ruim. São sintomas que as pessoas sentem. Quando o ciúme é muito forte, quando ela fica muito mal, dá um vazio assim no peito. O negócio é físico, Fábio. Olha, eu tô falando isso e tá me dando, começa... A energia começa a pegar, porque isso é energia, gente. Nós estamos falando de uma energia, vocês me perdoem, queridos, mas é uma energia de desamor, de profundo desamor. Autodesamor? Não, a pessoa que sente esse ciúme, que ela ama alguém e ela está se sentindo... É um abandono, Fábio, mas é um abandono, é um sentimento... Nossa, mas é um sentimento de abandono tão grande, dói, chega a doer. É um sentimento de abandono, mas é um sentimento de abandono, de dor tão grande, porque quem sente ciúme pensa assim, eu amo tanto fulano,
Como que ele faz isso comigo? Como que ele vai embora? E aí vem insegurança, ele vai me deixar, vai me trocar por outra pessoa, daí entra no mundo da fantasia, não no mundo da fantasia, entra no mundo do pesadelo, né? Entra no mundo do pesadelo e já está maquinando, já está vendo a hora que a pessoa vai chegar, a hora que a pessoa vai deixar ela sozinha, a hora que ela vai ser abandonada. A pessoa está vivendo o abandono por antecipação. É um horror isso. Daí a importância, então, do Ho'oponopono nessa primeira camada, assim, para o alto amor, né? Tem que começar. Você tem que amar você, tem que se resgatar. Aí, no caso, é autorresgate. Bom, a Arlete, ela estava querendo curar de um ciúme doentio, porque bastava um namorado sair de casa, Fábio, para milhares de ideias, sentimentos negativos tomarem a conta dela. Ela entrava na imaginação negativa, né? Tipo o mundo do pesadelo que eu falei aqui, né? Com os olhos abertos. Ela não sabia se aquilo era real, se fazia um sentido. Olha como a pessoa fica. Então, quando alguém tem ciúme, é bem comum a pessoa perder a razão, sabe? Porque ela vai tão longe naquelas ideias que ela perde a razão. Então, ela age com o parceiro dentro de uma emoção pesada, negativa, que se somam a mais emoções pesadas e aquilo só vai piorando. E era exatamente o que acontecia com ela. Ela entrava num transe, uma espécie de transe, de raiva, de dor, de ódio, de tudo, né? E era uma coisa fantasiosa. Só que ela também não tinha certeza se ela tinha. Exatamente. Tinha. Nossa, que terrível. E aí a pessoa vai vivendo o transe do pesadelo. Então levou um tempo para ela comentar comigo, porque ela estava nesse estado, mas ela levou um tempo quando ela foi conversar comigo e tal, para ela me contar que o namorado dela era casado e que ela era outra na história. Olha a situação. Nossa, que duro, hein? Não vamos julgar, gente, tá bom? Porque tem muitas histórias de vida que são histórias confusas, são complicadas, são tristes e nós não precisamos julgar mais, piorar mais algo que já é ruim. O fato é que por conta dessa situação complicada, essa moça vivia sem reconhecimento. Então ela não tinha realmente o reconhecimento do namorado, ela não era honrada, ele não levava ela para festas, ele não apresentava ela para a família. Então, sem ter uma convivência mais profunda, a imaginação dela ficava solta e ela ficava histérica com o ciúme. Olha que mundo ruim que essa pobre dessa menina vivia. Nossa, ruim demais, hein? Então, por mais que ela fizesse Ho'oponopono para aliviar o peso dessa situação, não tinha como, porque o assunto era externo. Eram os fatos da vida que ela não queria olhar. Quer dizer, ela como amante, pensa, o que ela podia resolver? Esse homem tinha que honrá-la. As mulheres desonradas ou os homens desonrados, situações de traição, como era o caso dessa moça aí, ela era amante do cara. O cara nunca honrou ela. Quem é amante não é honrada. Eu sinto muito pelas amantes. Eu sinto muito, sabe? Sinto muito, porque eu sei que ser a outra na vida de alguém é uma situação muito sofrida. E mulheres boas, mulheres honestas, mulheres com sentimentos bons, podem cair nessa roubada em algum momento da vida. Eu não quero julgar ninguém aqui, sabe, Fábio? Porque ninguém escolhe ser amante. As coisas vêm, a vida às vezes traz. Rola, né? E eu, como terapeuta, e como eu já trabalhei com pessoas olhando vidas passadas, nem tudo é o que parece. Sabe? Uma coisa é o que parece, outra coisa é a realidade. Nossa, nem tudo é o que parece, gente. Então eu sei que uma mulher, por exemplo, que foi traída, que o cara saiu com outra mulher e a outra era amante, não sei o quê, se ela me ouve falar isso, ela deve ter ódio de mim. Pode estar direcionando um ódio para mim, porque é muito difícil pensar que podem ter outros cenários. Mas aquelas que têm uma paixão por alguém e que por acaso caíram nessa coisa de ser amante, elas sabem o que eu estou dizendo. Então, gente, esse mundo material, esse mundo que nós vivemos aqui encarnados,
Ele é um mundo com muitas nuances, é difícil a gente encarar, entender esse mundo assim. Essa história do diamante e tal, eu tratei pessoas que tinham relacionamentos, isso já aconteceu, por exemplo, no mundo árabe, e nem são vidas tão antigas, que o cara tinha 2, 3 esposas. Sabe, são histórias que para nós aqui, no Ocidente, nesta vida, não faz sentido. Mas aquela memória, ó... muito forte, né? É muito forte. E aí as pessoas se encontram e se envolvem de novo no mesmo rolo. É difícil. Então, nesse caso, o Ho'oponopono para essa moça que era amante, que estava totalmente destruída, complicada com os ciúmes, o Ho'oponopono para ela foi para te fortalecer e para ajudá-la a tomar uma atitude que fosse boa para ela, largar de ficar tão dependente desse homem. É interessante, né? Eu acho isso uma das coisas mais incríveis do Ho'oponopono, porque você... Sabe aquela coisa do mirou em tal coisa e acertou em tal coisa? Verdade. O que você faz o Ho'oponopono, a moça estava fazendo para... não sei nem se era para resolver os ciúmes, acho que era para resolver a situação com o parceiro. Né? E no fim, a coisa leva a pessoa a entender assim, para tudo. Para tudo. E desce, porque está errado, o processo está errado. Você está vivendo uma coisa que você não devia viver. E aí vem a mudança de atitude. Né? É isso, meus amores. Nós temos que olhar para nós mesmos. A gente se enfia nos buracos, às vezes eu sei que não é por gosto. Eu acho assim, começar com um ponto. Tudo que a gente quiser curar na nossa vida, nós podemos curar, emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente. Só que dá trabalho, né? Não é assim, eu quero curar, vou fazer Ho'oponopono, tal, vai dar certo. Não vai, porque dá trabalho, ele vai exigir um outro condicionamento mental para você. Não é necessariamente difícil, mas dá trabalho. Dá trabalho, exige comprometimento, exige expandir a mente, exige aprender outras coisas. Então, uma pessoa que sempre sentiu ciúme, sempre sofreu com isso, com certeza ela precisa se tratar, gente. Não é natural sofrer com um sentimento que mistura abandono e pouco valor. Então, observe que nesse caso a emoção vem dela mesma. Pode até acontecer de alguém provocar o ciúme, mas se ninguém provocar ou agir de uma forma errada, igualmente ela sentia ciúme. Olha isso. Parece que cola, né? Cola! Então, Ho'oponopono, nesse caso, foi direcionado para ela amar mais a si mesma, para ela se perdoar, para ela ir se acolhendo, se acolhendo. Porque se a pessoa não se dá valor, se ela não se acha merecedora, com essa situação de desamor, tudo vai ficando pior e pior e pior e pior. Então, essa coisa de eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é real. Você pode mudar tudo. Vamos lá, né, gente? Então, a pessoa ciumenta, ela precisa perceber e ela precisa se tratar, né? Porque ela vai melhorar. Todo mundo melhora. Então, como eu já falei anteriormente, né, dificilmente alguém vai achar que a sua história é semelhante de outra pessoa. As pessoas sempre se acham únicas. Por quê? Porque a gente não sabe da vida do outro. A gente não olha com profundidade a vida do outro, porque nós não sabemos, o outro também não abre. Então, no caso do ciúme, isso deve a uma questão de ego, tá, gente? Assim, a minha história é a mais difícil do mundo. Seja como for. Se você quiser resolver, é isso que eu falo para as pessoas, viu, Fábio? Falo sempre isso. Se você quiser resolver uma questão da sua vida, você vai resolver. No meu método, né, no método que eu criei, que foi fruto de observação, que foi fruto das canalizações que vocês me seguem e tudo mais, eu criei um passo a passo. Porque a gente não resolve uma coisa complicada de uma vez. É que nem se eu pegar um novelo de lã, todo enrolado, todo confuso, você tira a pontinha e aí de leve você vai abrindo esse novelo. Ele vai aos poucos. Ele não vai de uma vez só. Se você puxar, ele arrebenta. Ho'oponopono, nesse caso, é para a busca de quebrar a crença limitante dela ser um ser único.
Porque essa coisa de achar o meu problema é maior do que todos os problemas de todas as pessoas, também é uma defesa. Então, cuidado com isso. Sempre a gente precisa se abrir para se envolver para você mudar algo. Você tem que se envolver na sua própria história. Você tem que acreditar, você tem que querer de verdade fazer uma transformação. Então, Ho'oponopono é para você serenar o seu ego. Quando você fala, ai, meu problema é o maior do mundo, você se pôs lá no alto da torre. Né? Então aí a gente tem que começar a desconstruir, falar, calma, por que eu acho que o meu problema é o maior do mundo? Isso é um ego maluco que te faz mal. E lamentavelmente, né, os maiores problemas do mundo requerem as maiores soluções do mundo, então fica difícil, né? Pois é, né? Daí como é que vai resolver, né, Fábio? Exato. Pois é, gente, isso, o que ela está falando aí... É boa essa pergunta, hein? É uma situação viciosa. Essa coisa de eu sou provocado o tempo inteiro, né? É que a gente entra num estímulo automático. Olha que coisa, isso acontece, tá? E dá muito trabalho você assumir o poder de não entrar num jogo negativo. Raiva também é assim. Sabe? Então alguém te provoca e é difícil você não responder. Como é difícil você não responder? E aí é difícil você sair desse ciclo, porque é um ciclo. Ele se autoalimenta o tempo inteiro, é um convite. Estímulo, reação. Exatamente. A pessoa ela te provoca e daí você fica com ciúme, daí você fica com raiva, daí você briga, daí você precisa, aquilo tá de novo e não sai nunca da tua vida. Então é uma falta de amor, né? É uma raiva que às vezes pode acontecer uma agressão e nesse jogo você perde sempre. A energia baixa, quando você vê, você ficou com raiva, você ficou com ciúme, quando você vê, você ofendeu o outro, quando você vê, você perdeu a razão, quando você vê, você foi pro ralo, você se jogou lá no inferno. Ho'oponopono nessa hora deve ser feito para você buscar a calma, para você buscar amor por você mesmo, tá? E nós não podemos permitir, né, gente, que essas situações nos dominem. Então, nesse caso, o Ho'oponopono vem para o autoacolhimento, para a limpeza, para você reconhecer as suas dores e que você tem luz e que você pode mudar a sua vida. Então, é todo um processo que vai exigir de você uma grande limpeza, um novo olhar, né? Por isso que eu falo que dá trabalho. Mas é um trabalho que se você se der esse direito de mergulhar mais fundo, você vai ter muito benefício, você vai se transformar, a tua vida vai ficar melhor. Você vai aprender a lidar com situações da vida, que é o que nós precisamos fazer, né? Então, como sempre eu falo, cada caso é um caso, cada casal tem o seu código no relacionamento. Você tem que ficar atenta a essa história de código no relacionamento. Eu conheço pessoas que adoram provocar ciúme no marido, no namorado, porque essas pessoas se sentem valorizadas, queridas, elas se sentem importantes. Mas quando isso extrapola um limite razoável, né? É claro que isso se torna uma situação ruim. É algo bem negativo, porque perde a mão. Sabe a coisa que perde a mão? Aí também entram algumas considerações que são bem importantes que eu quero fazer com você. Que tem gente que gosta e provoca ciúme do parceiro para se autoafirmar. É afirmação. E o efeito disso pode ser bom, né? Ali naquele começo, porque desperta a atenção, mas é um jogo de sedução perigoso, que pode pesar muito na relação. Então, cuidado com esse jogo da sedução. O outro ponto é que nem sempre a pessoa que provoca, acontece muitas vezes do parceiro, né, ele ter os complexos dele. E aí ela é uma passagem, eu tiro de mim e eu jogo para você. Eu ia até te perguntar, porque aqui você está falando de dois comportamentos diferentes. Dois, né? Alguém sim. que entrou numa roubada de fazer um jogo de provocação. Exatamente. Que é uma coisa, e a outra pessoa que está vivendo uma situação em que o parceiro é duro mesmo, em termos de ciúmes. Né? Exatamente. E aí, nesse caso, é bem complicado, né? Porque nós estamos lidando com dores. O ciumento, você está lidando, se ele é teu parceiro, você está lidando com dores ocultas dessa pessoa, né? Inseguranças que às vezes ele não vai falar para você
Nunca. Então, o Ho'oponopono, nesse caso, deve ser usado para trazer uma luz para essa relação, para clarear, para ativar em você, na outra pessoa, junto ali, enfim, uma relação mais tranquila, com mais paz, com mais amor. São assuntos que precisam ser tratados, tá? Ciúme não é uma coisa leviana, bobinha, sem razão. Precisa ser tratado. Muita gente tenta contornar o ciúme investindo em se doar cada vez mais. Quer dizer, você veja, a moça estava sofrendo e ela estava se achando culpada. Tipo assim, o que eu posso fazer para ele não sentir tanto ciúme? Ela já tinha cedido. Então, às vezes, uma situação entre o casal, ela está tão doente que a pessoa vai se doando, se doando, se doando, se doando. Tem que chegar num ponto que ela fala, opa, daqui eu não posso ir mais. E às vezes a coisa é tão profunda, ela é tão amarrada, que a pessoa não sabe qual é o limite. E aí a gente tem que perguntar, puxa, esse cara está com ciúme real ou ele é um abusador? Será que ele está disposto a se trabalhar também? Porque ambas as partes precisam de ajuda. Então, gente, cada caso é um caso, mas devemos tomar cuidado para a gente não ir aceitando que a nossa vida se torne um inferno, porque é a sua vida que está em jogo, né? Ciúmes também tem a ver com a comparação, com a competição, com raiva. Existe raiva. Às vezes o parceiro está casado e um tem raiva do outro. E fica com ciúme, sabe, do sucesso do marido. Eu já vi casos assim. Muita competição no casal. Muita competição. Então isso é muito mais comum do que parece, né, Fábio? Bem mais comum. Verdade. E é uma coisa que nem sempre está clara, né? Não é um jogo claro. Que se fosse claro, né? E a gente tenta trazer clareza. Nesse caso, o Ho'oponopono, ele tem que fornecer luz, trazer luz para aquela situação. Então tem uma história, vou chamar a moça de Jandira, tá? Ela era ótima dona de casa, mãe, muito boa, fazia parceira, dedicada para a família, fazia tudo pelo cara, tudo, mas ela era completamente insegura. E ela me mandou uma mensagem, sabe? Várias pessoas me mandaram mensagens, tá? Eu juntei algumas histórias, trouxe aqui, porque ela chegou à conclusão de que ela estava fazendo tudo errado. Ela percebeu que ela se sentia inferior às outras mulheres, porque ela não trabalhava fora, ela não tinha dinheiro. Quer dizer, então, ó, mistureba. Não é a realidade, mas é a visão que ela tinha da realidade. Mas ela não trabalhava fora e ela não tinha dinheiro. Então, isso era real, né, Fábio? Tá. Porque algumas mulheres... Ela se sentia inferior, isso não é real. Não, mas inferior. Era real o fato dela se sentir inferior, né? O sentimento, porque o sentimento era real, né? Sim. Então, quando ela pensava no marido, trabalhando com outras mulheres e ela em casa, e ela não tinha aquela liberdade, ela se sentia inferiorizada em pensar que as mulheres estavam lá e ela estava aqui. E aí ela brigava com tudo por ele, o tempo inteiro. Gente, mais uma vez eu quero convidar vocês a não caírem no julgamento, tá? Porque essa moça estava sofrendo, estava triste, estava confusa. Ela não queria viver nisso. Então ela tinha começado a jornada dela com o Ho'oponopono e ela estava buscando ficar bem. Mas ela fazia com o Ho'oponopono com foco de se arrumar nas brigas, para não brigar. Então ela estava guardando um monte de coisa dentro dela, tá? Então ela estava guardando, ela não queria brigar, então ela fazia Ho'oponopono para ela ficar calminha e não brigar, mas ela não estava resolvendo o ponto que é um ponto de doença. Virou uma panela de pressão, imagina. Exatamente. Então na primeira situação, aquilo explode, quando vê ela não vai falar, ela vai vomitar em cima do cara. Então, gente, Ho'oponopono, do jeito que eu ensino, é um caminho, é um método para você cuidar de si mesmo e você cuidar da sua vida, você olhar a sua vida expandindo a sua visão, mudando o comportamento, e isso vai exigir que você mude, que você tenha uma atitude correta frente a tudo isso. Estou falando rápido, né, Fábio? Verdade. Por isso eu gosto de acompanhar meus alunos, né? Eu vejo que é um passo a passo, Ho'oponopono é um passo a passo. E aí eu sugeri que ela começasse a fazer para buscar
segurança interna, buscar ela ver a própria luz, ela aprender a valorização. Agora, uma pessoa que está tão infeliz com a questão profissional, dela não ter uma profissão ou de não ter um trabalho que ela se sinta valorizada, junto com toda essa visão, ela tem que resolver essa dor do trabalho dela, porque isso está doendo. Não é só ter dinheiro, mas é ter um estímulo, é ter uma vontade, é ter alguma coisa que ela se sinta valorizada por ela, não é nem pelo marido. E ela está transferindo o desamor para ele. Então, a Carolina, ela tinha uma vida muito ativa, formada em direito. Ela foi trabalhar num escritório de advocacia e ela se dava com todo mundo. Ela era comunicativa, né? E aí, ela subiu rápido na profissão, né? Teve uma vida de trabalho com muito sucesso. E aí, quando ela arrumou um namorado, aquilo ficou complicado, porque ela queria muito dar certo, queria casar, né? E ela tinha dedicado tempo demais para o negócio de trabalho e agora ela queria a vida pessoal. E aí, o namorado, no começo ele ficou gostava dela, admirou o trabalho dela, mas depois ele cada vez foi criticando mais, ficando sem falar com ela, e aí vieram promessas, até que eles terminaram por conta do ciúme dele. Quer dizer, o cara lidou bem com a história no começo e depois ele não aguentou, porque ela tinha mais sucesso que ele. E aí ela passou um tempo grande fazendo Ho'oponopono para se arrumar com as coisas, né? E aí ela estava muito triste, porque ela queria casar, ela queria ter filhos, e aí o tempo passa, né, gente? E aí mais uma decepção, mais uma briga, o negócio ficou bem complicado pro lado dela. Eles iam e vinham, é isso? Rolou, mas... Acabava o relacionamento, brigava, difícil. Depois fazia as pazes, voltava e brigava de novo. Isso, olha que história, quantas histórias são assim. O Ho'oponopono não funcionou porque ela estava fazendo para fora, ela não queria olhar para ela mesma, né? E ela se acostumou com as brigas. Quanta gente que se acostuma com as brigas. E aí a cura dessa situação aconteceu quando ela descobriu que ela tinha que fazer o Ho'oponopono para se libertar da dependência que ela criou do rapaz. Porque ela criou uma dependência. Olha só. Um relacionamento ruim e aquela confusão. Então, gente, não dá para passar por cima do desrespeito e achar que tá normal, o outro te agredir, ter raiva. Uma hora a corda arrebenta, né? E aí as coisas se perdem. Então, o Ho'oponopono só foi adiantar quando ela falou: opa, calma, tenho que olhar para mim, opa. Mas foi legal. É duro, mas é duro, né? Ela tentou uma vez, não funcionou, mas depois ela caiu no foco certo, né? Exatamente. Bacana. Caminha, né? A vida caminha. Mas a gente tem que favorecer. Tem dois pontos, Fábio, que eu quero ressaltar, que são pontos importantes para você vencer o ciúme. Nós não falamos de dois aspectos que a gente tem no ciúme? Uhum. Então, esses dois pontos. Se você sente ciúmes, primeiro, observe se é real. Se o outro é complicado, desonesto, ou a situação é complicada com você, ou se é algo seu. Então, a minha dica para você que tem ciúme, olhe para a raiz do problema. A raiz do problema não é o outro, a raiz do problema é você, mesmo se você seja a vítima da situação. Então, olhe para você. Se é o seu parceiro, o ciumento, olhe para você de novo, né? Olhe para a sua história com ele, para a sua vida juntos e observe que tudo o que você já fez para mudar isso e reflita se é possível continuar ajudando, investindo no relacionamento, porque a gente tem que observar se o seu parceiro quer mudar e se ele aceita se tratar junto com você. Tem que caminhar junto. Se é uma história dos dois, os dois precisam fazer concessões, os dois precisam se ajudar, os dois precisam se amar. E esse é um ponto que talvez faça muita gente pensar, né? Porque existe uma possibilidade aqui da pessoa concluir que não é para seguir em frente, né? Pois é. Se chegou num limite, ou se está com cara de que vai chegar no limite, talvez a resposta seja outra, né?
Cada caso é um caso, então é muito importante que você devolva sempre a visão para você. Porque você é a sua luz, você é o seu mundo e você faz as suas escolhas para que a sua vida seja mais feliz. Amores, muita luz no caminho de vocês. Eu vejo Deus em você. Obrigado por hoje e namastê.